Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo domínio. Que Ele seja adorado, que seja aplaudido, que Ele seja exaltado. E na noite desse dia, mais uma vez, Ele venha tomar o primeiro lugar nos nossos corações. Porque acima de todas as coisas, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que neste momento Ele está assentado no seu trono. E Ele diz para a nave amada igreja que Ele detém todo o poder e toda a honra. Louvado seja o seu nome, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. Glória a Deus. Livro de São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor na noite deste dia. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Podem se assentar, em nome de Deus. Continue dando glória. Amados e amadas irmãs, o livro de São Mateus, quando Jesus usa este homem para dar continuação a este que eu costumo dizer que é o célebre sermão da montanha. E Jesus ali, juntamente com a multidão, juntamente com os seus discípulos, ele começa a ensinar coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus já havia chegado no meio da humanidade. Não é à toa que mais ou menos 600 anos antes, o profeta Isaías, ele relata, chamando Jesus Cristo como o Emanuel, o Deus conosco, aquele Deus criador do céu e da terra, aquele Deus, ele estaria no meio da tua criação, e hoje também não é diferente. Deus, ele se faz ainda presente no nosso meio. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Mateus, ali, sendo usado por Jesus, ele começa a escrever e a relatar que para o ministério de Deus, pastores, para o ministério de Deus, amada igreja, para que ele venha fluir nas nossas vidas, porque eu costumo dizer que Deus, ele chama cada um de nós, não pelo que nós somos diante dele, mas pelo que ele quer fazer de mim e de você. Pelo que Deus quer fazer de mim e de você, é que nós pegamos, primeiramente, os seus servos. E Mateus, ele começa a relatar para aquela multidão. Mas por que isso, presbítero Paulo? Havia a lei, havia todo o preceito judaico naquela época. E o reino de Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que Jesus Cristo ele trouxe, contrariava toda aquela religiosidade, contrariava toda aquela cultura, contrariava toda aquela multidão. E eu já quero dizer para mim e para você na noite desse dia, se você tem alguma coisa religiosa em seu coração, alguma cultura, algo que vem contrariar o que a palavra de Deus diz para você na noite desse dia, saiba que primeiramente Deus quer de mim e de você que nós sejamos servos um para com o outro. O reino de Deus, ele estabelece é que cada um de nós venhamos a servir um para com os outros. Venhamos fazer com o irmão aquilo que nós queremos que o irmão faça conosco. Não existe algo no reino de Deus, o meu quero, eu faço comigo, eu sou o que sou. Não, Jesus ele não ensinou isso para aquela multidão. E ele ensina para nós hoje. O que quer que vos faça, fazei só a vós também aos outros. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E ele começa a ensinar que no reino de Deus não existe soberba. No reino de Deus não existe exaltação. No reino de Deus não existe quem é melhor ou quem é pior. Certas vezes os discípulos falaram, Senhor, fazemos aqui uma cabana para nós ficarmos uma à esquerda e outra à direita. E Jesus responde, não é isso, não é certo saber? Concerne ao meu Pai. E o que nós vemos hoje em dia, não estou generalizando para a amada igreja, mas o que eu vejo hoje em dia é que muitos, quando encontram alguma coisa, quando encontram o ministério, como disse hoje na escola dominical, ele exalta muito mais a sua denominação, honra muito mais o seu ministério, honra muito mais e exalta aquilo que ele faz para com os outros do que aquilo que ele é para com Deus. Certa feita, um seminarista, serviço Marcelo, serviço Paulo, outro seminarista, ele termina seu seminário e, pastor, ele pega a sua Bíblia. Ele pega a sua Bíblia e ele fala, agora estou pronto, vou chegar lá e vou arrebentar a boca do balão como isso por ali. E ele sobe, todo cheio de honra e pompa no público. Deus vai me usar poderosamente. Eu sou. Quando ele abre a Bíblia, começa a pregar, onde está Deus neste momento? Deus se cala. Deus se cala completamente. Porque para que Deus venha usar a mim e a você, é preciso que eu e você venhamos a nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios do Espírito Santo. E aquele seminarista envergonhado saiu com a cabeça baixa diante da igreja. Porque Deus não havia usado aquele vaso. Porque Deus, ele rejeita o soberbo. Quem é soberbo não tem vaga no reino de Deus. E é o que Jesus deixou para nós. A obra maior que ele deixou para nós é que ele veio para servir. E a igreja hoje, que é o ministério de Deus na terra, ela está aqui para servir os outros. E aquele seminarista ele está envergonhado, pastor, de cabeça baixa. E um senhorzinho lá no final da igreja humilde chegou e falou para ele, varão, Deus é contigo, porém te digo algo. Se você tivesse entrado como você saiu, você teria saído conforme você entrou. O que quer que nos faça, fazei também vós aos outros. Tenho eu servido a Deus, tenho eu me colocado no ministério de Deus, porque o apóstolo Paulo fala lá no Efésios que nós já estamos afetados nas reuniões celestiais de Jesus. E que eu e você, nós já estamos afetados. Onde está a obra de servir aos outros? E, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Temos pregado o Evangelho com simplicidade e dizer, amado, amada, eu estou aqui para servir-te. Jesus colocou posição de serviço. E é o modelo para a amada igreja de hoje. Nós devemos servir aos outros, como nós queremos que sejamos servidos. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. E ali Jesus começa a falar e a orientar os seus discípulos. Eles atentamente começam a ouvir. Senhor, como nós poderemos servir aos outros? Mas de que maneira nós poderemos mostrar esse serviço? Primeiro ponto que eu vejo aqui. Jesus, lá no Getsemane, chorando, agonizando,
Pai, se for possível, Pai, afaste de mim este cálice. Contudo, Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Deus queria no coração de Deus mesmo que Jesus fosse lá e pagasse um preço, pagasse por um erro que ele mesmo não cometeu, porque a ênfase, a obra de Jesus aqui na terra era dar a sua vida por resgate de muitos. Agora a pergunta é, para mim e para você, nós, na noite desse dia, que dizemos que adoramos o nosso Deus, nós estamos dispostos a largar a nossa vida de lado, a crucificarmos para dar a nossa vida em resgate de muitos. Vamos servir ao Senhor. O exemplo está no dia segundo ponto. A multiplicação dos pães. Mestre, despede-se da multidão. Já está ficando tarde, mestre. Eu até sei, mestre, eu sei, Jesus, que tu és poderoso para fazer muito mais além. Quem quer aqui que Jesus é poderoso para fazer muito mais além das suas vidas? Jesus Cristo, ele tem poder. Mas vamos fazer igual os discípulos. Mestre, despede-se da multidão. Já é tarde para que eles vão lá e comprem o que comer. Primeira lição daqui desse versículo, dessa passagem bíblica. Jesus poderia de cara, de imediato, multiplicar os 5 pães dos peixes. Mas a lição que Jesus estava para dar para os seus discípulos: tem coisas que não competem a mim, cabem a vocês. Se vocês querem me seguir de verdade, se vocês dizem que me amam, que querem merecer os meus caminhos, que querem me servir, como pode você dizer, olha para essa multidão, eles têm fome? Vai lá e faça parte de vocês. Mas pastor, você está pedindo, pastor, toda a ceia, trazer mantimento. Isso não compete a mim, isso compete à igreja. Jesus disse, vai lá, compete a vocês saberem. Não querem ser como eu?